Olá, ouvintes da Prime Rádio. Eu sou Jaiane Pedreira e estamos iniciando mais um programa no Balanço das Horas. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso com a psicóloga Tayane Mota. E o tema é como superar os desafios do isolamento social, né? Diante desse contexto que estamos vivendo, está sendo muito difícil superar essa questão do isolamento social, né? Muita gente às vezes não respeita, porque é realmente muito difícil superar, né? Encarar esse isolamento social, né? E hoje nós vamos bater o papo com a nossa psicóloga Tayane Mota. Daqui a pouco ela chega aí, está chegando para bater um papo bacana com a gente, né? Mas antes de iniciar o nosso bate-papo, eu sempre gosto de trazer aquela mensagenzinha que a gente sempre fala aqui, né? Do livro do presente diário. Que essa mensagem que eu vou passar agora tem tudo a ver com a questão do tema que a psicóloga vai estar trazendo aqui, né? E a mensagem que eu vou trazer do livro Presente Diário é companhia, companhia, né? Hoje a psicóloga ela vai estar falando sobre isolamento social e a mensagem diz companhia. A gente nunca está só. Perceba, em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: não foi eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não desanime, Deus estará com você por onde você andar. Perceba que aqui Deus vem lhe dar uma mensagem de coragem, de força, mesmo que diante das dificuldades que estamos enfrentando, diante dessa circunstância de pandemia, Deus diz: estarei contigo por onde você andar. Só precisa buscar a presença dele, colocar Deus dentro do nosso coração. Não é verdade? Então, é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, né? A nossa psicóloga, Tayane Mota, ela vai estar apresentando como superar esses desafios. E a mensagem de hoje lhe diz: você não está só. Você tem uma companhia. Tá certo? E agora sim, nós vamos dar início à nossa entrevista, ao nosso bate-papo com a psicóloga Tayane Mota, né? Ela é psicóloga, como eu já havia dito, professora, né? Mestrada, né? Da área cultural, né? Da área crítica cultural, corrigindo, palestrante e muito mais, né? Eu vou estar convidando ela para ela poder se apresentar melhor. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar falando sobre um tema, né, tão atual, tão importante. E, como você falou, eu me chamo Tayane Mota, sou psicóloga formada em psicologia, mestre em crítica cultural e atuo, né, professora, e atuo aí na clínica, no atendimento clínico há algum tempo já, né, atendimento direcionado para adolescentes, adultos e palestrante, né? Possa se dizer que às vezes também os convidada para participar de alguns momentos grupais, né? De seminários e palestras. E é isso, né? O tema... É um prazer, né, receber você aqui na Prime Rádio, né? Mostrar o seu trabalho para as pessoas. Nós que somos gratos, né, em receber vocês convidados, você, Tayane, em estar passando, né, o conhecimento para as pessoas, né, ficar sempre assim informada, porque muitas vezes é crítico, né? É crítico a necessidade de uma pessoa passar realmente
verdadeiramente um conteúdo de valor, que agregue valor para as pessoas, que as pessoas venham ouvir e venham entender o que é de fato bom, né, para a pessoa que está agora ouvindo dentro da sua casa, né, está ouvindo a mensagem e está fazendo sentido, e venha estar fazendo sentido para a vida dela. É isso que a gente quer mostrar aqui para os ouvintes da Prime Rádio. Não é isso? Então, vamos dar início às nossas perguntas, porque eu tenho certeza que os nossos ouvintes estão bastante ansiosos, né, para entender como é que vai poder ajudar ele a superar essa questão do isolamento. Então, Thay, como havia dito, né, quais são os principais impactos, né, do isolamento social ocasionado pela pandemia coronavírus? Então, né, essa pergunta ela é importante e, ao mesmo tempo, tem sido motivo de questionamento de várias pessoas, né? E eu digo que ainda é muito precoce, ainda é muito cedo para se ter, né, uma visão mais ampliada em relação a esses impactos, né? Não existem muitas pesquisas, até porque ainda estamos vivenciando esse momento de pandemia, né? Então, existem algumas pesquisas, algumas discussões em relação ao tema, mas a gente pode citar aqui, né? Eu posso destacar aqui 2 impactos importantes ocasionados aí pela pandemia, que é o impacto social, né? Um impacto psicológico e o impacto econômico, né? Como a gente está aqui nessa seara da psicologia, né, eu vou enfatizar mais a questão do impacto psicológico, obviamente, mas eu acredito que uma coisa está atrelada à outra, né? E está interferindo aí? Já? Sim, peraí. Está ouvindo? Estou ouvindo. Ficou dando um eco, né, na minha voz. Que eu acho que estou recebendo aqui, está tendo alguma interferência aqui. Está ouvindo? Estou ouvindo. E você está me ouvindo bem? Pode falar. Pronto. Desculpa, Tayane, desculpa. Não, sem problema. Eu que estava aqui sem saber se estava gravando ou não. Então, esse impacto psicológico, ele pode ser percebido de diversas formas, né? E eu encontrei um material bacana, interessante, que eu quero compartilhar com vocês, que é de uma pesquisa que foi publicada recentemente, em fevereiro, que mostra que um dos impactos importantes, impactos psicológicos importantes que podem ocorrer por conta do isolamento social, sintomas relacionados ao estresse pós-traumático, né, que estamos vivendo aí um momento que não existe tantos precedentes na história, né, é um momento novo, algo novo, e acaba sendo também algo traumático para algumas pessoas. Então, realmente, né, as pessoas ficaram muito presas, né, ficaram muito traumatizadas com essa questão, né, bem complicado. Muitas pessoas ficaram realmente desesperadas, realmente impactou muito isso. Sim, sim. E, inclusive, isso pode ser percebido por algumas pessoas como um trauma, né? E esses sintomas desse estresse que pode ser desencadeado por uma percepção de uma situação tão estressora a ponto de gerar outras coisas, é algo que deve ser discutido, que não pode ser negligenciado, né? Eu digo sempre que as questões de ordem psi muitas vezes ficam no campo da invisibilidade, então as pessoas não percebem
como algo urgente, né? É algo que pode ser deixado para depois, mas eu acho que isso é prioridade, né? Nós estamos vendo vendo o número gritante de pessoas que estão desenvolvendo os mais diversos transtornos psicológicos e adoecimentos psicológicos. Então, é algo que precisa ser discutido, né? Além disso, nesse estudo apontou também que um dos impactos importantes, impactos psicológicos importantes por conta do isolamento social, é a ansiedade, né? É o aumento da ansiedade frente a uma situação que é nova, que causa angústia, que causa medo, né? Exatamente isso, exatamente. Essa ansiedade, ela pode, né, desencadear outras coisas, como o próprio pânico, né, o transtorno do pânico. Então, esse estudo apontou esses principais impactos psicológicos. Os jovens também vêm sofrendo muito, né, Taiane? Os adolescentes, eu digo assim, os adolescentes, né, com essa questão dos impactos que eles vêm sofrendo também, eles sofreram muito, houve muito impacto em relação aos adolescentes, né, que adolescentes gostam de sair para festas, baladas, deve realmente ter sido um impacto muito grande. Eu creio que você deve ter recebido muita gente dentro do seu consultório falando sobre esses relatos de adolescentes, né, jovens, que têm uma vida mais noturna e agora se vendo dentro de casa. É realmente um impacto muito grande para essas pessoas. Sim, eu também li um outro material, né, que aponta aí uma visão antropológica em relação ao isolamento social, né, que mostra que ela pode ser sentida de diversas formas em diversas culturas, né, e a nossa cultura é uma cultura muito aberta, né, as pessoas se relacionam não só com a palavra, com a fala, mas as pessoas gostam de se abraçar, gostam de se cumprimentar. Então, isso, né, a forma como o nosso país está percebendo essa restrição aí, né, do isolamento social, né, em relação a uma cultura que ela é mais fechada, como a cultura de um país como o Japão, né, um país oriental. Então, eu digo que para os jovens, né, que estão aí nesse momento de explorar, de sair, de curtir, né, provavelmente foi mais difícil vivenciar isso, né. Eu digo também que não só para os jovens, mas eu estendo isso para as crianças também, que deixaram de socializar muitas vezes com outras crianças, com seus pares, né? Exatamente. Com dessa idade, né? E isso, com certeza, vai impactar no atraso no desenvolvimento, né? Principalmente que nem toda família, ela consegue se readaptar de modo a oferecer ou diminuir o impacto desse isolamento, né? Que esse isolamento trouxe o quê? Ficamos com cerceamento da liberdade, né? Então, exatamente. Isso gerou, né, de diversas, isso é assim, percebido de forma individual por cada pessoa, né, mas, de modo geral, a gente pode trazer esses principais impactos, né, que eu acredito, sim, que pode, né, ser um dos mais evidentes nesse momento atual, né, mas eu enfatizo aqui que isso a gente não pode dar total certeza de que o impacto só vai ser esse. Exatamente. Pode ser outros, né? Exatamente. Até porque a gente ainda não saiu nem da pandemia. É um assunto muito amplo, né? Bem complexo, né, Tayane? Bem complexo para se falar, assim, né? Mexer muito, porque cada caso é um caso, tem que se avaliar cada questões. A gente está falando, assim, de uma forma geral. Não é isso? Isso,
Perfeito. Então, daqui a alguns anos a gente não sabe ainda, né, quais serão os impactos, né, desse momento, que é um momento que é novo, né, sem precedentes históricos, né, apesar de que já tivemos vários momentos de epidemia, né, recente, início do século passado, mas para a maioria de nós é algo bastante novo, né? Algo que não se esperava. E então se readaptar para esse novo é algo que é verdade, né? Um novo tempo, né? Um novo tempo. É. Um novo tempo. Então, vamos lá para a nossa próxima pergunta. E quais são, Tayane, os desafios, né, que a gente enfrenta nessa pandemia? Porque é um desafio atrás do outro, não é um desafio e tanto essa questão que, do nada, a gente se deparou aí com essa pandemia. E quais são esses desafios que a gente enfrenta? Uhum. Ótimo. Eu acho que uma coisa a gente pode estar trazendo, né, para essa outra pergunta, né, algo que já foi falado na pergunta anterior. Mas, assim, essa readaptação, né, a essa nova rotina, né, fez com que vários desafios, né, tivessem que ser superados, né. Então, para tentar manter um equilíbrio diante da circunstância pandêmica, né, de pandemia, de crise, então, cada um, de forma diferente, foi tendo que superar inúmeros desafios. Eu digo, estou pensando assim de forma individual, mas de forma mais geral, um dos principais desafios que tivemos enquanto sociedade, enquanto coletivo, que superar é exatamente criar medidas para prevenir ou para frear a disseminação do vírus, né? E isso foi percebido de diferentes formas, né? Sim. A maioria das pessoas se organizaram de modo a atender a essas medidas de restrições sociais, de isolamento, de confinamento. Mas algumas tiveram que sair, né? Atividades essenciais permaneceram. Então, essas que tiveram que sair também teve que se readaptar e superar inúmeros desafios diante dessa saída, né? Que colocava elas em situações de risco, né? Ainda estamos no momento, eu posso dizer, que a saída de casa ainda oferece risco, né? Para nós. Mas precisamos sair muitas vezes porque a vida continua. Se adaptar a essa rotina eu acho bem assim, foi bem complicado, né? Porque rotina é aquela coisa assim, rotina, você fica ali, fica. Então, quando você se depara com outra rotina, sua cabeça é meio que tipo assim, dá aquela confusão e para você se readaptar a uma nova rotina, né? É um pouco assim complicado, mas nos tempos de hoje, né? Nos tempos de hoje, onde existe muita informação, né? Porque eu acredito que antigamente as pessoas não existia muita informação assim, e as pessoas para se adequar ao que tinha, eu acho que era mais fácil, é o que eu acho, né? E diante nos tempos de hoje, com tantas informações, para a gente poder se adaptar, né? Dentro de uma residência fechada, assim, tendo que ficar preso, é um desafio e tanto, né, Tayane? É um desafio muito, muito severo, assim, para a gente que teve que lidar com essa situação.
Pois então a gente vê que eu estava ouvindo uma antropóloga também falando a respeito disso, justamente com um psicólogo, e essa antropóloga ela apontou que pode-se dizer que existem várias pandemias, né, no próprio país. E quando ela fala isso, é para enfatizar de que, por exemplo, né, num domicílio, numa residência, que tem apenas um cômodo e que tenha várias pessoas, 10 pessoas, crianças, idosos, que a gente sabe que é uma realidade do nosso país, do país em desenvolvimento, né? Então, como adotar as medidas de restrição, né, de isolamento, numa situação como essa, né? Onde também muitos brasileiros não têm acesso à água, né, para lavar as mãos. Então, isso com certeza foi um fator de estresse, né? Claro que essas pessoas que não têm esses recursos Exatamente. estavam mais propícios a desenvolver a doença, né? E de disseminar a doença, de propagar a doença, né? Sendo ali um veículo de transmissão. E aí, eu acho que nesse sentido, né? O desafio também ele pode ser percebido de diversas formas. No caso dessa população que está mais na linha da pobreza, que não tem acesso à água, aos insumos básicos para prevenir ali a contaminação com vírus. Né? Eu acho que para essa população os desafios foram muito mais difíceis do que para uma população que da dita classe média, que tem acesso à água, que tem um domicílio maior, que consegue ter um distanciamento entre os membros familiares. Então, começa por aí, né, para a gente ter uma mais ampliada da situação. E diante, assim, desse contexto que a gente acabou de falar, que você acabou de falar aí, como cuidar, né? Vamos falar agora do cuidado. Como cuidar da saúde mental nesse momento tão difícil, Thay? Como é que a gente pode estar cuidando, né? Porque a gente só falou aqui da questão dos desafios, né? Do impacto que causou, mas também precisamos falar e relatar para as pessoas que precisam do cuidado. Como cuidar da saúde mental nessa situação de pandemia? Ótimo. Eu digo que vamos para a primeira questão de como cuidar. Não existe uma receita, uma fórmula, né? Existem caminhos que podem ser seguidos e algumas orientações, sugestões, né, para se fazer. Acho que é interessante essa questão de tentar manter a rotina, isso melhora o equilíbrio da pessoa. Então, mesmo tendo que mudar toda a sua rotina anterior, mas tentar fazer uma nova rotina e obedecer a essa rotina, né? E isso vai valer para algumas pessoas, para outras não, tá? Mas eu acredito que ter esse compromisso, né? Ter esse direcionamento, essa direção do que a pessoa vai fazer a cada dia, isso é importante. Isso mantém um equilíbrio, tá? O equilíbrio emocional. Uma outra coisa que é importante também é não perder de vez esse contato social. E hoje a gente tem essas ferramentas, né, a tecnologia, a internet, e isso possibilita o contato social mesmo que à distância. Então, mesmo que à distância, é importante a pessoa ter esse contato social, né? Promover lives, a gente está aqui se falando através de lives, eu num estado, você em outro, então isso facilita. Uma outra coisa também importante é falar das suas emoções para uma pessoa que você confia, né? Ou para um profissional habilitado para isso, né? Que vai te dar vai te oferecer um serviço mais adequado ali para acolher essas emoções, enfim, e trabalhar com elas juntamente com a pessoa que está ali necessitando desse acompanhamento. E para isso, existem vários grupos que estão ofertando o serviço de psicologia gratuitamente, tá?
Então, é só pesquisar, né? Tem várias pessoas empenhadas nesse momento difícil, ofertando esse serviço. Aqueles que já tinham um transtorno psicológico e que Sim, importante isso. tinha lá um transtorno psicológico de ansiedade, já tinha um transtorno depressivo. Então, essas pessoas, elas devem continuar com o cuidado, né, que estava tendo com acompanhamento com os profissionais que estava tendo anteriormente. E para isso, o serviço de psicologia, ele já era legalizado, digamos, antes da pandemia, de forma online, e agora isso se ampliou cada vez mais. Eu tenho recebido muita demanda online, né, da consulta online de psicologia, e o Conselho de Medicina também, no início da pandemia, eles ofereceram aí essa possibilidade da telemedicina, né? Então, as pessoas... É um serviço muito bacana, né, que veio agora, essa telemedicina, veio ajudar muita gente, porque, às vezes, uma pessoa não tem vontade de sair de casa, né, independente do isolamento, eu digo por pessoas, por não ter iniciativa, né, vontade pelo fato de estar com o problema, né, seja lá o qual for, a ansiedade, a depressão, por seja lá qual for o motivo, esse recurso, né, da telemedicina veio ajudar muito, né, as pessoas, porque às vezes não quer sair de casa e pode estar se comunicando aqui como a gente está se comunicando aqui agora, e as pessoas estão nos assistindo. Olha que coisa maravilhosa! A gente está aqui falando e as pessoas estão nos ouvindo e estão se beneficiando dessa rica desse rico tema que está sendo abordado aqui agora, né? Referente à pandemia, o isolamento social, né? Que muitas pessoas às vezes ficam perdidas. Quais são os cuidados a se tomar, né? Então é bem legal você falar dessa questão aí da telemedicina. Isso, é feito. Então, o Conselho regulamentou, né? Então, as pessoas que já tinham acompanhamento médico, né? Já tinham algum transtorno diagnosticado antes da pandemia, provavelmente isso se acentuou na pandemia e, portanto, é necessário que elas mantenham e busquem aí a ajuda de um profissional habilitado. Eu acho que os principais cuidados que eu posso estar pensando aqui no momento, claro que quando a gente conversando um pouco mais, a gente vai lembrando de outras coisas, mas eu acredito que essas minhas sugestões já podem melhorar um pouco, né? Uma outra coisa também importante, quando eu falei, é tentar fazer algumas atividades que lhe dão prazer, né? Então, por exemplo, assistir um filme, ler um livro, né? Essas podem ser algumas atividades que dão prazer, né? Ajuda, né? Nesse momento, ajudam, exatamente. Então, nesse momento, pode ser um aliado aí em prol do cuidado, né? Do autocuidado, né? Pois é, Thay. Então, para darmos continuidade, né, às nossas perguntas, vamos para a nossa última pergunta, e não menos importante, nem importantíssima, que é como passar por esse momento de pandemia, né? Como passar por esse momento e reduzir os impactos psicológicos. Como é que a gente pode reduzir os impactos psicológicos desencadeado com a questão da pandemia, né? E se existe algum, como é que se diz? Se existe algum, não estou entendendo. Vamos cortar, né? Mas enfim, vamos colocar aqui se existe, né? Como passar por esse momento, né, e reduzir esse impacto diante da pandemia? Eu acho que essa pergunta ela vai trabalhar mais com a questão da prevenção, né? Então, como tentar se prevenir desses impactos e como tentar reduzir isso ao máximo, né? Eu acho que eu já comecei a responder essa pergunta,
Mas eu acrescento algo mais, como as atividades físicas, elas podem ser associadas, então tem estudos que relatam que pessoas que fazem algum tipo de atividade física conseguem reduzir esses impactos psicológicos. Então é importante ter uma atividade física, fazer um alongamento, um relaxamento, né? E aí eu aproveito que tudo isso, se você tem dificuldade, se você não sabe o que tá tudo muito mastigado aí nos videoaulas, pelo YouTube. Tem várias pessoas que ensinam a fazer com técnicas de relaxamento, né? O próprio ouvir uma música mais calma, né? Isso também pode ser um fator de redução preventiva ali, né? Visando também a redução desses impactos, prevenindo e reduzindo esses impactos. Eu penso que esse é um tema que ainda precisa ser bastante discutido, a gente não tem muita certeza de nada, né? Muitas pessoas nesse momento. Hoje eu tive até uma conversa, né, anterior com vocês, falando que cada pessoa vai perceber sua dor de uma forma diferente, né? Então, cada pessoa vai perceber esse momento de forma diferente. E uns vão conseguir se readaptar, né? Esse caos, ele pode ser, né? Colocar a pessoa, levar a pessoa para ali para ser atropelada, para o buraco, ou pode ser um caos criativo. E as pessoas podem criar novas formas de viver, né? De melhorar a sua rotina. Então, pode ser também um momento importante e criativo. Isso quer dizer que isso é o que existe, isso é o que existe como atividade na prática? Na prática, quais são as atividades que a gente pode estar utilizando na prática para reduzir esses impactos? É isso? Como se fosse, mais ou menos? É como se, vamos pensar na prática, né? O que pode ser feito, né, para reduzir esses impactos. Então, se a gente pensar de uma outra forma, e aí eu percebo que toda situação pode ser vista por um aspecto positivo e por um aspecto negativo. Então, cada pessoa, umas vão ver mais pelo aspecto negativo, outras mais pelo aspecto positivo, mas é importante buscar esse equilíbrio, de ver as duas coisas. Eu acho que esse pensamento crítico, reflexivo, ele também ajuda. Quando a gente vê a situação, está vivenciando, né? Não tem como negar isso. Isso está acontecendo. Mas a gente consegue olhar essa situação e tirar ali algo que é bom e algo que é ruim, isso com certeza vai nos ajudar a buscar esse equilíbrio, né? Então, né, o que é que esse momento pode te trazer de bom, né? Para algumas pessoas, esse foi um momento muito importante de descoberta, de mudança de negócio, negócio que deu certo. Para outras, foram assim, foi um momento muito difícil, né? Pessoas que perderam emprego, ficaram desempregadas, então, que sofreu, que precisa aí da ajuda do governo para comprar o pão de cada dia, e às vezes nem tem essa ajuda do governo. Então, é uma coisa para um, né? Pode ter sido percebido de uma forma e para outro de outra, né? Mas eu acredito que é bom sempre ter esse pensamento crítico de ver os fenômenos e buscar, né? Ali tem algo de bom, não é 100% ruim, né? A gente tem que buscar algo de bom. Isso nos faz manter o equilíbrio emocional, se a gente busca esse algo de bom, né? Então, esse momento, por exemplo, para mim, né, eu estou aqui falando da minha experiência pessoal, foi um momento de ficar mais com minha família, com minha filha, né, de fortalecer os vínculos, de me dedicar mais ao cuidado dela. Foi também um momento de ver que eu não preciso de tantos bens materiais para viver, né? Então, o sapato, eu só usei um par de sapato a pandemia toda, então a gente vai tentando tirar, né? Sugar o que é de bom
para compensar aí o que de ruim está acontecendo, né? Eu acho que isso mantém um equilíbrio. Eu não sei se eu respondi aí. Thay. Nosso tempo aqui está acabando, né? Mas eu quero te agradecer por estar aqui, né, na Prime Rádio, passando um pouco dos seus conhecimentos para a gente, né? Uma bela profissional tá aí, Thaiane Mota, né, psicóloga. Passa uma mensagem, né, para as pessoas que te ouvem agora, né, que possam, né, ver o profissional, o psicólogo, está sempre procurando, passa uma mensagem para as pessoas, para elas se conscientizarem de um problema e que possa ver que existe a solução, né? Estão aí os profissionais de saúde para poder ajudar. Passa uma mensagem aí para as pessoas que te ouvem agora. Então, eu primeiro queria agradecer mais uma vez pelo espaço de fala, esse espaço privilegiado. Eu acho que é um tema importantíssimo e urgente nesse momento. Estou aí, né, ávida por ver mais pesquisa, o desdobramento disso tudo. Eu também me coloco aqui minha solidariedade para as pessoas que perderam familiares em meio à pandemia e dizer que a gente tem que estar sempre, né, buscando ter fé, né, de que as coisas irão melhorar, né, esse pensamento positivo ele é válido e eu acredito que quando a pessoa não consegue mais fazer isso por conta própria, ela tem que pedir ajuda, e um profissional que está habilitado para ajudar nesse momento é o psicólogo, né? Então, eu espero ter contribuído aí para esse momento, espero que tenha outros momentos que a gente possa conversar e debater sobre algum tema. Com certeza. Eu agradeço e desejo muito sucesso para esse programa, que já é lindo. Obrigada a você aí, Thay. Essa apresentadora que só passa sabedoria e muitas mensagens positivas para nós. Obrigada. É isso aí. Obrigada, viu, Thay? Foi um prazer. E o convite está sempre aberto, né? Quando você puder e quiser falar de algum tema que venha sempre estar agregando a família Prime Rádio, que são nós e os ouvintes, a casa está sempre aberta. Viu? Se sinta presente, se sinta da casa. Viu? Foi um prazer enorme, né, receber você aqui e compartilhar, né, os seus conhecimentos com a gente. Muito obrigada, viu? E fique com Deus, você e a sua família. Viu? Obrigada. Um beijo e muito obrigada. Viu? Tchau.